Imagine uma noite silenciosa durante a Quaresma, onde o som das maracás e o samba ainda ecoam no ar, mas algo estranho começa a se mover nas sombras. O que era para ser uma celebração, agora esconde mistérios que vão além da compreensão humana. Prepare-se para ouvir uma lenda tão aterradora que até os espíritos do carnaval tremem só de lembrar. Não se esqueça! Inscreva-se no canal e deixe o seu like para ajudar a manter as chamas da nossa história acesas. Você não vai querer perder o que vem por aí. A sombra no cruzamento. A cidade dorme sob a penumbra da Quaresma, e as ruas desertas ganham uma estranha vibração. O vento sussurra pelos becos, levando murmúrios de algo que não pertence a este mundo. Entre postes piscantes e calçadas vazias, há um cruzamento que ninguém gosta de atravessar à noite. Não porque seja perigoso, pelo menos, não no sentido comum, mas porque, quando o relógio marca meia-noite, a sombra aparece. No início, não parece nada além de um jogo de luz. Um borrão escuro no asfalto, imóvel, sem dono. Mas o incômodo vem antes mesmo da visão. Primeiro, o estômago se revira, como se o corpo já soubesse antes da mente. Depois, o ar muda. O silêncio se torna mais espesso. Os ruídos da cidade parecem abafados, como se o mundo estivesse segurando a respiração. E então vem o frio. Não é um frio normal, aquele que arrepia a pele e se dissipa com um sopro quente. Este frio é diferente. Ele se infiltra pelos ossos, arrasta-se pela espinha, aninhando-se em lugares que deveriam ser intocáveis. É o tipo de frio que não pertence à temperatura, mas a uma presença. Alguns passam sem notar, outros sentem, mas não olham. Mas há aqueles que desafiam a regra não dita, os que olham para trás. E é aí que tudo muda. A sombra, antes imóvel, já não está onde deveria estar. Talvez um pouco mais perto. Talvez só 1 centímetro. Mas a mudança é suficiente para o coração falhar uma batida. E então a mente joga truques. Talvez tenha sido impressão. Talvez não estivesse tão longe assim antes. Mas a sensação cresce. Aquela certeza horrível, úmida, sufocante, de que algo está se movendo sem se mover. O instinto berra para correr, mas os pés hesitam. Algo sobre esse cruzamento prende as pessoas por tempo demais. Como se um fio invisível, gélido e insistente, puxasse de volta qualquer um que tentasse sair rápido demais. Aqueles que permanecem por mais tempo, escutam. O som é quase imperceptível, mas está lá. Um arrastar seco, como se algo raspasse contra o concreto. Pequeno, lento, cada vez mais próximo. Mas não há passos, apenas o som. E a sombra continua ali. Há quem jure que viu algo dentro dela. Não um vulto, mas um fundo impossível, um abismo em pleno asfalto. Algo que observa sem olhos, que se aproxima sem movimento, que fala sem som. E, para quem encara por tempo demais, a cidade continua sua rotina indiferente. O semáforo troca de cor, os postes piscam. A brisa carrega consigo uma promessa de que a noite vai passar. Mas há momentos que não pertencem ao tempo. Há lugares que não pertencem à cidade. E, nas esquinas erradas, durante o período errado, há coisas que aparecem sem motivo aparente. Porque a sombra nunca está sozinha. O primeiro sinal pode ser um arrepio, uma voz que sussurra um nome que ninguém disse, um canto de pássaro na hora errada, um aviso que ninguém entende até ser tarde demais. Porque alguns acreditam que, na Quaresma, existem presenças que nos observam à distância. Outras se aproximam devagar, e algumas, simplesmente, esperam. Esperam até que você esteja fraco o suficiente. Até que o véu entre os mundos se torne fino demais. Até que o ar ao seu redor fique denso e a fome que não é sua comece a crescer. E é assim que começa. A mulher de véu preto. A igreja está vazia. O cheiro de vela derretida se mistura ao aroma seco da madeira antiga. O silêncio ali dentro não é um silêncio comum. Ele pesa, envolve,
espreme os pulmões. Durante a quaresma, esse silêncio parece ainda mais intenso, como se as paredes guardassem murmúrios que ninguém deveria ouvir. E é sempre nesses dias que ela aparece. No início, parece só mais uma fiel, ajoelhada no terceiro banco, à esquerda do altar. O véu negro encobre sua face por completo, caindo em ondas delicadas sobre os ombros imóveis. As mãos magras descansam sobre o colo, entrelaçadas em um gesto de oração eterna. Mas há algo errado. Ela não se move, nem mesmo o menor dos gestos. Nada de um suspiro, nada de um leve balançar ao rezar. Apenas a quietude absoluta. O ar ao redor dela parece mais frio. Não um frio natural, mas aquele que arrepia por dentro, que pesa nos ossos e se infiltra no peito. Quem entra na igreja e a vê pela primeira vez, sente um incômodo difícil de explicar. Os olhos se recusam a fixar nela por muito tempo, como se um instinto adormecido berrasse para que desviassem o olhar. Mas nem todos ouvem o aviso. Há os que se aproximam. O primeiro passo é sempre fácil. O segundo, um pouco mais difícil. A cada novo movimento, o chão parece render mais alto, como se protestasse. O ar pesa, a luz das velas tremula. O coração acelera sem motivo aparente. E então vem o som. Um sussurro. Não é uma palavra clara. Não é uma frase compreensível. É algo arrastado. Um lamento frágil e distorcido, como um eco vindo de muito, muito longe. O tipo de som que faz o sangue gelar, que ativa os piores temores, mesmo que a mente tente negar. É o véu. O som vem debaixo do véu. O instinto diz para parar, mas a curiosidade vence alguns. A ponta dos dedos treme ao estender a mão. O coração martela contra as costelas. E, quando estão perto o suficiente, ela vira o rosto. É um movimento sutil, lento demais para ser natural, como se o tempo tivesse sido esticado. O véu negro se move junto, acompanhando o gesto, mas o que há por baixo? Quem olha, nunca mais é o mesmo. Alguns nunca falam sobre o que viram. Outros balbuciam palavras sem sentido, como se suas mentes tivessem sido tocadas por algo que não deveria existir. Há quem perca o sono para sempre, acordando todas as noites com a sensação de que algo está ao lado da cama, ajoelhado, rezando. E há aqueles que simplesmente desaparecem. O que se sabe é que a mulher nunca está lá quando alguém volta para conferir. O banco fica vazio. O ar ainda carrega aquele frio estranho, e as velas ao redor sempre parecem ter derretido um pouco mais rápido do que o normal. Mas quem passa por aquela experiência, quem ousa olhar sob o véu, sente algo diferente dentro de si. Como se algo estivesse errado. Como se algo os tivesse seguido para fora da igreja. Como se, ao se olhar no espelho, por apenas uma fração de segundo, visse algo atrás de si. Algo de negro. Algo ajoelhado. Algo que, em algum momento, inevitavelmente, começará a sussurrar. E, na noite seguinte, antes que o sono chegue, um som ecoará pela casa vazia. Baixo. Arrastado. Uma prece. Mas não a sua. O peregrino de olhos vazios. A estrada se estende em um silêncio morto. O vento rasteja pela poeira acumulada no asfalto, carregando um cheiro distante de terra molhada. É madrugada. O tipo de hora em que o mundo parece segurando a respiração, esperando que algo aconteça. E então, lá está ele. No início, parece só um homem qualquer. Um andarilho, um peregrino. As roupas são gastas, os passos lentos, como se carregasse o peso de uma longa jornada. Ele caminha sem pressa, sempre com os olhos baixos, sempre olhando para o chão. Os motoristas que passam por ali nem sempre o veem. Mas, quando veem, algo os incomoda. Talvez seja o jeito como ele anda, rígido, cadenciado, como se seus pés já conhecessem aquele caminho há muito tempo. Ou talvez seja o fato de que ele nunca pede carona, nunca olha para os carros, nunca levanta a cabeça. E então alguém para. Porque, apesar do desconforto, ele parece perdido. Alguém sem destino, alguém que talvez precise de ajuda. O vidro abaixa devagar. Uma voz chama por ele. Senhor, está tudo bem?
O peregrino para. O silêncio ao redor cresce. O vento, antes inquieto, se aquieta como se estivesse esperando. Então ele ergue o rosto. E onde deveriam estar os olhos? Buracos. Profundos, negros, impossíveis. Não é apenas a ausência dos globos oculares. É algo pior. Os buracos não terminam. Eles parecem se estender para dentro, como se houvesse um túnel no lugar da carne, um abismo impossível, sem fim. O escuro dentro deles não reflete a luz, não tem brilho. Ele apenas devora. E, no instante em que alguém cruza aquele olhar inexistente, o mundo ao redor muda. O ar pesa. O peito aperta. É como se a estrada não estivesse mais ali, como se algo muito maior estivesse se arrastando na beira da visão, espreitando. O coração bate mais lento, os membros ficam pesados. A boca se abre para gritar, mas nenhum som sai. E então, num piscar de olhos, ele já não está mais lá. O vazio que ele deixa para trás não é apenas físico. Algo permanece, algo invisível, mas denso. A estrada parece mais escura, o tempo parece ter se desfeito por um instante. O motor do carro demora a responder, como se estivesse preso em um mundo que não deveria existir. Os que tentam ajudá-lo nunca se lembram do momento exato em que voltaram a dirigir. Apenas se pegam alguns quilômetros à frente, o peito apertado, o gosto amargo de medo na boca. E é então que percebem, no banco do passageiro, algo está diferente. A poeira da estrada desenha marcas sobre o tecido, marcas de algo que esteve sentado ali. E no espelho retrovisor, algo sussurra, mesmo que ninguém esteja ali para falar. Baixo, arrastado, como um homem que nunca para de andar. O encourado. A noite avança lenta, densa como um véu de veludo negro. O mundo parece diferente durante a quaresma, mais silencioso, mais atento. É como se a escuridão escutasse, como se o vento levasse segredos de um lado para o outro. E é nesse silêncio que ele chega. O encourado. Dizem que ele não caminha como os outros homens. Suas botas não fazem barulho na terra seca, não deixam pegadas no chão. A poeira se recusa a tocá-lo, como se o próprio mundo evitasse seu toque. As roupas são escuras como a noite sem lua, sempre alinhadas, impecáveis. Mas são os olhos que ninguém esquece. Brilham, como brasas vivas, vermelhas, ardendo em algo que não é humano. Ele aparece quando as promessas são quebradas, quando a fé vacila, quando alguém desiste do que jurou. Não há aviso, apenas um instante de descuido, um piscar mais demorado, uma distração no meio da escuridão, e ele já está lá, sempre calmo, sempre sorrindo, e sempre carregando aquele livro. O couro que o encobre parece antigo demais, vivo demais. Algumas pessoas dizem que o próprio encourado o encosta com cuidado, como se o livro tivesse vontade própria, como se respirasse. A proposta nunca é direta. Ele não implora, não o pressiona, apenas oferece. Você pode ter o que quiser: dinheiro, poder, tudo aquilo que os homens passam a vida inteira tentando conquistar. A voz dele é mansa, quente como a promessa de um dia sem sombras. E o livro está ali, aberto, à espera. A tinta negra dança sobre o papel, já moldando o nome antes mesmo da decisão ser tomada. Mas o preço nunca é dito, porque ele não precisa ser. Aqueles que assinam sentem a mudança no mesmo instante. O ar se torna mais leve, os desejos se realizam com uma facilidade absurda, como se o próprio destino se dobrasse à sua nova sorte. Mas, com o tempo, as coisas começam a mudar. As sombras parecem mais longas. O reflexo no espelho demora um segundo a mais para se mover. Pequenos detalhes, sutis, até que não sejam mais tão pequenos assim. E então, há aqueles que recusam. O encourado não insiste. Apenas fecha o livro devagar, como quem guarda uma oportunidade desperdiçada, e vai embora. Ou pelo menos é isso que se pensa. Porque, depois daquela noite, nada mais parece normal. A sombra dele nunca desaparece completamente. Às vezes, no canto do olho, um vulto parado entre as árvores.
Um reflexo distorcido no vidro do carro. Um cheiro estranho, de couro queimado, pairando no ar sem motivo. E então, quando a madrugada chega, quando o sono pesa e os pensamentos se tornam mais vulneráveis, o sussurro vem, baixo, arrastado, vindo de lugar nenhum. Tem certeza da sua escolha, e a escuridão ao redor responde, se movendo de um jeito impossível. Como se algo estivesse ali, esperando uma nova decisão. Como se o livro nunca tivesse sido realmente fechado. Como se a escolha ainda pudesse ser feita. O canto da coruja. A noite cai pesada, trazendo com ela um silêncio estranho, carregado. O vento sopra morno entre as árvores, as folhas se movem sem pressa, e o escuro parece mais denso do que o normal. As ruas desertas guardam um peso invisível, um ar expectante, como se algo estivesse prestes a acontecer. Então, o som vem. Não é um barulho qualquer. Não é o som comum da noite, dos grilos cantando ou do farfalhar da mata ao redor. É um lamento. Um choro fino, arrastado, que corta o ar como uma lâmina invisível. O canto da coruja. Os mais velhos sempre disseram, quando uma coruja canta na quaresma, não é por acaso. Não é uma saudação à lua. Não é um chamado para outro pássaro. É um aviso, um presságio que se espalha pelo vento, carregado de algo antigo, algo que não pertence ao mundo dos vivos. A primeira vez que se escuta, pode passar despercebido. Um som distante, abafado pelo peso do cansaço. Mas ele volta, na noite seguinte. E na outra, sempre um pouco mais perto. Quem ignora começa a perceber as pequenas mudanças ao redor. A sensação de que há algo observando, escondido na escuridão. O cachorro da vizinhança, que antes latia por qualquer coisa, agora se cala, o rabo entre as pernas, o olhar fixo em um ponto invisível. O cheiro da noite se altera, um odor leve de terra molhada, de madeira antiga, de algo esquecido pelo tempo. E então, o sono começa a falhar, os sonhos ficam inquietos. Imagens nebulosas se formam na mente. Um campo seco, uma árvore retorcida, uma sombra de olhos fundos e vazios. A cada despertar abrupto, o canto da coruja volta, mais perto, mais claro, até que, uma noite, ele para. Não há mais som. Não há mais aviso. Apenas um silêncio tão absoluto que faz o coração bater mais devagar. E é aí que tudo piora. No escuro do quarto, no reflexo da janela, na fresta mal fechada da porta, uma presença se insinua. Algo que estava se aproximando esse tempo todo, aguardando, espreitando. O tipo de coisa que só se percebe quando já é tarde demais. E então, no fundo do corredor, um rangido, baixo, arrastado, como passos de algo que não deveria estar ali. O demônio do espelho. O espelho nunca mente. Pelo menos, é o que dizem. Ele reflete aquilo que está diante dele, sem filtros, sem distorções, sem enganos. Mas, durante a quaresma, há quem jure que os espelhos se tornam algo mais. Não apenas superfícies de vidro polido, mas janelas, portas para algo que não deveria ver o mundo de cá. E, quando se olha por tempo demais, algo olha de volta. A primeira sensação é sutil. Um arrepio na nuca, um incômodo que faz a pele pinicar. Você se encara no reflexo, tentando ignorar a impressão de que algo está errado. Mas, está mesmo. A luz parece mais fria. O ambiente ao redor tem um peso estranho, uma leve distorção, como um quadro mal pendurado. A imagem no espelho imita cada movimento seu, cada piscada, cada gesto, como deveria ser. Mas e se não for? O medo vem justamente da dúvida. Foi rápido. Tão rápido que quase passou despercebido. Você piscou, mas tem certeza de que seu reflexo piscou um milésimo de segundo depois. Foi coisa da sua cabeça. Claro que foi. O cansaço, a imaginação, qualquer coisa. Mas o desconforto cresce. E, quando você se afasta, quando decide parar de encarar aquela superfície traiçoeira, algo gela seu estômago. Seus pés já deram um passo para trás. Mas seu reflexo ainda está ali, imóvel,
observando, sorrindo. O choque é instantâneo. A respiração trava. O coração erra a batida. O corpo congela. Mas, no instante seguinte, tudo volta ao normal. O reflexo já imita seus movimentos novamente. Como sempre fez. Como sempre deveria fazer. A sensação é aterrorizante. Mas, talvez tenha sido só impressão. Talvez. Mas o incômodo não passa. Os dias seguintes trazem um estranho desconforto. Espelhos refletem demais. Você se pega olhando de relance, verificando detalhes que não deveriam estar lá. O formato da sombra no fundo do corredor. O modo como, às vezes, a imagem parece ligeiramente deslocada. Então, certa noite, o pesadelo vem. No sonho, você está diante do espelho, mas não pode se mover. Seu reflexo pode. Ele sorri. E, devagar, levanta a mão. Mas, do outro lado, você não se move. A mão do reflexo toca o vidro. E você sente o frio na sua própria pele. O desespero cresce. A respiração se torna difícil. Você quer acordar, quer fugir, quer rasgar aquele pesadelo ao meio. Mas então, o reflexo fala. Uma voz baixa, arrastada. E, no instante em que a última palavra é dita, os olhos se abrem no escuro. Mas, os seus olhos, ou os dele, o quarto parece estranho. O espelho ainda está ali, mas você sente algo diferente. Como se, do outro lado do vidro, alguém estivesse parado, apenas esperando. E, no corredor, um som, baixo, lento, como se pés descalços caminhassem no assoalho. A criança que chora. O silêncio da madrugada sempre teve algo de inquietante. Mas, durante a quaresma, ele se torna diferente. Denso, quase vivo. E então, corta-se esse silêncio. Um choro, fraco, trêmulo, vem de algum lugar além da escuridão. O tipo de som que arrepia a espinha. Porque tem algo de errado nele. Não é um choro de birra. Não é um choro de fome. É um lamento arrastado, uma tristeza profunda que ecoa pela rua deserta. É impossível ignorar. Talvez seja uma criança perdida. Talvez seja algo pior. Mas o que fazer? Fingir que não ouviu e seguir adiante? Trancar portas e janelas? Enfiar-se sob os cobertores como se o som não existisse? Ou ir até lá, mesmo sabendo que, no fundo, alguma coisa sussurra para que não vá? A curiosidade vence. Os passos são cautelosos, quase hesitantes. O choro parece sempre distante, sempre além do próximo beco, além da próxima esquina. E a sensação vem rastejando, um arrepio gelado na nuca, um peso no ar. Alguém está observando, mas ninguém está lá. O choro para, o silêncio retorna, mais pesado, sufocante. E então, de repente, o som de um suspiro, baixo, perto demais. O coração dispara. O olhar varre o ambiente. Busca algo. Qualquer coisa. Mas não há ninguém. Apenas a rua vazia. Os postes trêmulos lançando sombras deformadas. Apressar os passos parece a única opção. A casa não está longe. Uma vez dentro, portas trancadas, luzes acesas, o medo pode ser deixado do lado de fora. Mas, quando a chave gira na fechadura e o corpo finalmente relaxa, o som volta. Não mais distante. Não mais do lado de fora. Agora. Ele vem de dentro. O coração martela no peito. O som está dentro da casa. Um choro abafado, vindo do corredor. Ou seria do quarto. Ou, atrás da porta do armário. O ar parece rarefeito. As paredes se estreitam. O tempo se arrasta. E então, no meio do silêncio cortante, um passo, baixo, devagar, se arrastando pelo chão. E assim termina mais uma história sombria da nossa quaresma. Se você sentiu o arrepio na espinha e ficou com aquela sensação estranha, imagine o que mais pode estar à espreita. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perder as próximas lendas que vão te deixar acordado durante a noite. Compartilhe nos comentários o que achou e se tem alguma história assustadora para contar. E claro, não perca nossos outros vídeos
onde as sombras das lendas continuam a nos envolver. Nos vemos no próximo conto. Até lá! E fique alerta, a escuridão está mais próxima do que você imagina.